Bom, pessoal, vou fazer uma aulinha aqui de ótica, ótica geométrica. Meu nome é Wagner, sou professor de física. Então vamos dar continuidade a um assunto. Esse assunto da continuidade é a parte de ondas que a gente já viu, né? Bom, o que a ótica geométrica vai fazer, né? Ela vai estudar fenômenos luminosos a partir do ponto de vista geométrico, ou seja, vai usar a geometria para explicar alguns fenômenos, tá? Então ela estuda geralmente esses fenômenos baseados em leis empíricas, ou seja, só experimento. E não há necessidade de conhecer a natureza da luz. E, claro, vai fazer uso da ótica geométrica. Um dos precursores da ótica geométrica foi o Newton também. O Newton lançou um livro, né, no século XVII, chamado Optics, que formalizou todo esse tratamento geométrico da ótica geométrica que a gente tem hoje. Mas existem relatos dos árabes, os árabes que começaram a estudar de fato a ótica geométrica. Então, o estudo da ótica geométrica é bem antigo, né? Bom, primeiro, vamos lembrar aqui, né? Uma onda ela pode ser caracterizada, né, pela forma como ela pode se propagar, pelos meios, né, que ela pode se propagar. Então a gente viu que uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Uma onda eletromagnética não há necessidade de um meio material. Lembrando que onda é um fenômeno periódico que transporta energia, mas não transporta matéria. Beleza? Então, por definição, tá? Isso foi uma discussão que teve no século XIX, através das equações de Maxwell, que a gente não vê no ensino médio, a gente chegou à conclusão de que a luz era uma onda eletromagnética. Então, é um fenômeno ondulatório. No século XX, de Broglie propôs a chamada dualidade onda-partícula, que caracteriza a luz também como um modelo de partícula. A saber, o Newton, no século XVII, tinha, digamos assim, citado essa ideia de que a luz seria partícula e não necessariamente onda. Mas depois, ao longo dos anos, né, essa ideia se perdeu, aí ficou caracterizada a luz como uma onda, e depois no século XX voltou essa ideia de dualidade. Bom, quais são as características então da luz, né? Ela é uma onda eletromagnética, então não necessita de um meio material para se propaga no vácuo, aqui tem a imagem, né, do Sol e a Terra, a luz sendo propagada através do vácuo aqui, né? Então a luz que chega do Sol, ela chega percorrendo todo o vácuo que existe entre a Terra e o Sol e chega até a gente. Então ela não precisa de um meio material, ao contrário do som que a gente viu que era uma onda mecânica, que precisa de um meio material para se propagar. A velocidade de propagação dessa onda eletromagnética, tanto da luz quanto de qualquer onda eletromagnética, é um valor fixo tabelado, né? Aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, beleza? Então, isso é uma propriedade, essa é a característica principal da luz. Mas a gente pode fazer um tratamento geométrico com ela, interpretando como retas e etc. Então, vamos definir alguns conceitos. Primeiro, vamos lembrar o que são objetos luminosos e iluminados, né? Algumas figuras aqui para instigar a gente, né? Dentre essas 5 figuras, quais seriam os objetos luminosos e quais seriam os iluminados? Os objetos luminosos também são chamados de fonte primária, iluminados, fonte secundária. Então aqui você tem o Senhor sendo iluminado por uma vela, a nossa lua. Aqui você tem, no caso, né, lâmpadas fluorescentes. Isso aqui é o que é chamado fosforescente, que seria o ponteiro do relógio, e a lâmpada incandescente. Então aqui embaixo você tem os objetos luminosos, ou seja, que emitem luz própria, e aqui em cima você tem iluminados, que seria o senhorzinho aqui e a lua. Então você classifica em objetos luminosos e iluminados dessa forma. Luminosos emitem luz própria, iluminados não emitem luz própria. Então esse aqui é fluorescente, fosforescente e incandescente. Bom, então as fontes de luz, né? São os corpos capazes de emitir luz, seja ela própria ou refletida. Então, fontes de luz luminosos, que seria primário, ou iluminados, que seriam os secundários. Daí a gente tem que os primários emitem luz próprias e os secundários apenas fazem o quê? Refletem a luz que chega. Então, emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Então, fontes primárias aqui, né, das figuras que a gente viu. A lâmpada fluorescente, o ponteiro fosforescente e a lâmpada incandescente. Secundária, a lua, o senhor. Lembrando que a vela entra como primária. Apesar de aparecer aqui, eu estou me referindo ao senhorzinho, beleza? Aí uma observação importante. Sendo luminoso ou iluminado,
o objeto precisa necessariamente emitir luz para que a gente possa o quê? Vê-los, tá bom? Então, qualquer objeto só é capaz de ser visualizado ou observado se de alguma forma a luz bater neles e eles refletirem e chegar aos nossos olhos. Os nossos olhos captam essa informação e transmitem através, né, de vários processos até o nosso cérebro para interpretar essa imagem, beleza? Então aqui, né, vamos dar abrir um pouco mais essa ideia de objetos luminosos, seriam as luzes primárias. Incandescente. Incandescente, tipo a lâmpada incandescente. E aí você tem os luminescentes, né? Qual é a diferença desses dois aspectos? Luminescente seria o fluorescente e o fosforescente. Qual é a diferença da fonte primária incandescente para luminescente? Não sei se vocês já repararam, se já tiveram contato com uma lâmpada incandescente, se você botar a mão nela, depois dela estar 5 minutos ligada, pode ser tempo curto, o que vai acontecer é que você vai queimar sua mão. Por quê? Cerca de 20% da energia dela, de fato, digamos assim, 20% da energia que chega até ela, de fato é convertida em energia luminosa, ou seja, ilumina o ambiente. 80% da energia elétrica que entra dentro desse tipo de luz é convertida em energia térmica. Daí vem essa ideia dela emitir luz a altas temperaturas. Aquele filamento que tem dentro dela é um filamento de tungstênio. Então, quando a energia elétrica passa ali, seria para queimar ele. A resistência dele é tão grande que ele fica incandescente. Por que ele não pega fogo? Porque dentro digamos assim, daquele copo, né, de vidro que envolve ele todo, não existe oxigênio. Por isso que se você quebrar aquele vidro, a lâmpada vai queimar, porque o tungstênio vai pegar fogo. Tá? Então a chama de uma vela seria uma fonte de luz incandescente. Luminescente seria que emitem luz a baixas temperaturas, que aí entra o fluorescente e o fosforescente. Qual é a diferença entre esses dois? Fluorescente, se desligar, ele para de funcionar. Fosforescente é diferente. Como que é o fosforescente? Você dá estímulos para ele, ou seja, você coloca ele na luz. Aquele material vai receber a energia da luz e vai começar a ter um processo de decaimento, e aí emite luz. Então esse cara aqui, mesmo depois que você desliga, digamos assim, a fonte, ele continua emitindo luz. Então, por definição, fluorescente emite luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador, que seria lá a tomada, né? Você liga, ligou a lâmpada. Desliga a tomada, acabou. É a DDP. Enquanto que o fosforescente não. Emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Ou seja, você bota seu relógio na luz, a luz vai excitar aquele material fosforescente. Quando você for para o escuro, você vai continuar observando ele, digamos assim, iluminado, né? Por quê? Mesmo na ausência do agente excitador, ele continua emitindo luz. Isso é um processo que ocorre lá no núcleo atômico, né, de decaimento e tal. Aí o elétron vai para uma órbita com maior energia, depois decai emitindo luz. Então, isso aqui é um assunto da física moderna, beleza? Bom, como é ótica geométrica, a gente tem que definir alguns pontos aqui. Os raios de luz, né? Raios de luz vão representar a nossa luz que chega no objeto. Então, são linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Por exemplo, aqui você tem a vela, como é que eu representaria o raio de luz que sai dela? Várias setas indicando a direção e o sentido da propagação da luz aqui, de forma bem geométrica mesmo. Isso é um raio de luz. Quando eu tenho vários raios de luz juntos, né? Tipo nessa segunda imagem, a gente diz que é um feixe de luz. Então, o conjunto de raios de luz vai ser chamado feixe de luz. Os feixes luminosos, eles podem ser classificados. Os feixes de luz chegou, sofreu uma refração aqui dentro e está concentrando no ponto. Se ele vai paralelo e concentra num ponto, é chamado de convergente. Aqui, a luz está sendo emitida em todas as direções. Percebe que sai de um ponto e espalha. Isso aqui é divergente. E o último, eles não se encontram, né? Seguem reto, então são feixes de paralelos, né? Então, aqui no primeiro caso, se encontra em um ponto, convergente. Aqui, parte de um ponto e se espalha, divergente. Depois, paralelos, né? Então, os feixes luminosos ainda podem ser classificados dessa forma. Aqui, por exemplo, né, se você tem a imagem aqui de um quartinho, né, você tem isso o tempo todo.
A lâmpada que ilumina o quarto libera feixes divergentes. Aqui você tem várias fontes secundárias, ou seja, que precisam refletir luz para poder visualizar. A nossa lâmpada aqui é uma fonte primária. Feixe que chega da janela é basicamente um feixe paralelo. Uma lupa pega toda a luz que chega e concentra num ponto, ou seja, um feixe convergente. Bom, aqui quanto aos materiais, né? Desse você percebe que tem um material e atrás tem um globo, né? No primeiro caso a gente não consegue ver o globo terrestre aqui por trás, né? No segundo a gente vê com nitidez e no terceiro é um pouco difícil de enxergar. Então, quanto aos corpos a gente ainda pode classificar. Um corpo opaco é aquele que não deixa passar luz. Lembra? A gente só pode ver esse objeto se a luz que ele reflete chega aos nossos olhos. Então, se essa luz não chega aos nossos olhos, a gente não vê esse cara. Então, corpos opacos impedem a passagem da luz. Aqui tem um esqueminha, né? Tem um corpo opaco, a luz que chega, ela para nele. O que acontece com essa luz? Não é energia? Então, se esse cara não deixa ele passar, ele reflete uma parte e a outra ele absorve. O que acontece com a energia absorvida? Vira calor, energia térmica. Segundo caso, se você percebe, se você vê tranquilamente o cara lá do outro lado, isso é um corpo transparente. Então atravessa totalmente a luz, ou seja, ele não impede a passagem da luz visível, beleza? Então quando um raio de luz chega num corpo desse tipo, ele passa sem dificuldade nenhuma. E o último é chamado de translúcido, seria igual o box do banheiro, né? Que você percebe que tem alguma coisa do outro lado, mas não vê com nitidez. Isso é um corpo translúcido. Qual é a diferença dele para um corpo transparente? Que o feixe de luz até passa, mas ele passa com uma dificuldade. Além de não passar completamente, ele às vezes sofre desvio na sua trajetória e outros processos, né? Então uma parte é refletida, a outra passa, mas sempre passa, digamos assim, com dificuldade. Então o opaco não deixa passar luz, transparente passa tranquilamente e translúcido passa de forma parcial. Bom, os princípios de propagação da ótica geométrica, né? A ótica geométrica é baseada em alguns princípios, como a gente está vendo, né? O raio de luz é um dos princípios. Outro princípio importante, né, que complementa o raio de luz, é o princípio da propagação retilínea da luz. No meio homogêneo e transparente, a luz vai se propagar em linha reta. Uma aplicação disso, quando você tem a formação da sombra, aí você tem aqui uma lâmpada, por exemplo, né? Ela emite luz em todas as direções e de forma geometricamente é uma reta, né? Então essa reta aqui, se a gente traçar, ó, essa região das bordas está bem iluminada e essa região interna não está completamente iluminada. Então aí você tem a ideia da sombra. Então o que explica, por exemplo, a sombra é o princípio da propagação retilínea da luz. O eclipse também é explicado devido a esse princípio. Então o objeto opaco ele vai interromper a propagação da luz, dando origem a essa sombra aqui, que é a ausência da iluminação. Aqui seria uma fonte extensa, com a mesma ideia. Ó. A luz vai reto, do outro extremo vai reto também. Embaixo a mesma coisa. Aí percebe que você tem três regiões. Nessa região central, a luz não consegue chegar nem um pouco. Isso aqui é uma sombra mesmo. Essas duas regiões extremas é chamado de penumbra. Por que penumbra? Está parcialmente iluminada. Não chega a ser uma sombra, mas também não é um ambiente iluminado. Então é chamado de penumbra. Tá? Bom, para que isso serve, né? Quando a luz do Sol chega até a Terra, e a Terra está entre a Lua e o Sol, o que vai acontecer? Pelo princípio de propagação retilínea, a Terra forma, digamos aqui, ó, uma sombra, chamada de umbra também, na Lua. E aí você tem o eclipse lunar, beleza? O eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então é a sombra da Terra projetada na Lua, e aí você tem o eclipse lunar. Aqui, ó, é um esqueminha, né, exemplificando. O Sol se comporta como uma fonte extensa de luz, como a gente viu naquela figura anterior. Daí, você traça esses raios, que seriam retas, né? E aí você tem, ó, que a Lua fica exatamente na umbra da Terra, ou seja, na sombra. Então, você tem o eclipse lunar. Aí tem a ideia da Lua sangrenta, né? A Lua sangrenta é quando a Lua está nessa parte, digamos aqui, da penumbra,
que a luz vermelha ela sofre maior refração quando passa pela atmosfera terrestre. Então a Lua fica iluminada pela luz, digamos assim, de cor vermelha que vem do Sol. Daí dá origem ao fenômeno da Lua sangrenta, né? Que teve há uns 3 anos atrás, se não me engano. Bom, aqui é o outro eclipse, né? Quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Daí nesse eclipse você tem que a Lua projeta uma sombra e tem um cone de penumbra. Quem está dentro desse cone da penumbra, ele vê o eclipse parcial. Quem está na sombra, ele tem o eclipse total. Então esse aqui é a ideia do eclipse solar, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Beleza? Bom, princípio da ótica geométrica, né, o segundo princípio. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que significa isso, né? Caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então aqui, a gente está vendo que esse cara está emitindo luz, né? Então, na nossa mente, a luz sai desse ponto, reflete e vai para lá. Mas se a gente não conseguisse ver esse objeto, e se não tivesse essa diferença na nitidez da luz, você não conseguiria definir de onde está vindo ela, ou seja, você não consegue definir o sentido de propagação. E isso tanto faz, não altera o estudo do problema. Então aqui, a luz está indo da esquerda para a direita, embaixo da direita para a esquerda. Se você só vê o raio de luz, definir esse sentido ou outro não vai fazer diferença no estudo do que você estiver trabalhando, né? Então esse é o princípio da reversibilidade do raio de luz, e isso justifica um efeito. Na imagem aqui de cima, o homem olha pelo retrovisor para a passageira atrás. E a passageira atrás olha pelo retrovisor o homem da frente. O que está acontecendo? O mesmo raio de luz que sai desse cara, bate no espelho e chega até os olhos dela, é responsável por, digamos assim, sai do cara, né? Sai da moça, chega até os olhos dele através da reflexão do espelho. Ou seja, o caminho de propagação desse raio de luz independe do seu sentido. Beleza? Então, esse é o princípio da reversibilidade do raio de luz. Princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Ou seja, quando você tem dois holofotes e um raio de luz encontra com o outro, eles não interagem. Simplesmente continua propagando em linha reta, como se nada tivesse acontecido. Bom, o fenômeno da reflexão, né? Reflexão é um fenômeno bem comum, bastante fácil. Do que trata a reflexão, né? Quando a luz chega em um objeto de superfície bem polida, o que acontece? Esse objeto tende a refletir esses raios de luz. A reflexão é caracterizada pela mudança da direção e sentido da luz sem mudança de meio. Então, se esse cara que estava se propagando no ar, ele continua se propagando no ar. Por enquanto isso parece bobeira, mas depois na hora de definir refração isso vai fazer toda a diferença. Então a luz chega, bate no objeto e sofre uma reflexão. Aqui uma reflexão total. Então aqui seria a ideia da nossa lanterna no espelho, joga um feixe de luz no espelho, ele vai refletir a luz. Então sempre que um feixe luminoso, sempre que ele encontra, né, um objeto que tem uma superfície bem polida, etc., ele tende a refletir esse feixe de luz. Então, o feixe luminoso se reflete ao encontrar uma superfície lisa bem polida. Bom, quais são as características da reflexão, né? Se a gente traça uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície de reflexão, algumas coisas a gente consegue observar. O raio de luz que chega vai ser chamado raio incidente, e o raio de luz que sai, ou seja, o refletido, vai ser chamado de raio refletido. O ângulo que o raio incidente faz com essa reta chamada normal, lembrar que essa reta é uma reta imaginária. É só você imaginar uma reta que forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, o ângulo do raio incidente com o raio refletido é o mesmo. Isso é uma reflexão regular, tá bom, pessoal? Então, esse ângulo I, chamado de ângulo de incidência, ele tende a ser igual a esse ângulo R, que é chamado de ângulo de reflexão.
Então, esse I é o nosso ângulo de incidência, R é o ângulo de reflexão, e aí uma coisa que a gente observa na reflexão, na reflexão regular da luz é que o ângulo de incidência ele é idêntico ao ângulo de reflexão. Isso vai ser bastante importante na hora de estudar os espelhos planos, por exemplo. Então, isso aqui é digamos assim, uma definição simples, experimental, né, mas bastante importante no estudo de outros efeitos e fenômenos. Então, o raio incidente e o raio refletido, eles também estão em um mesmo plano. É como se eles estivessem aqui, ó, no plano do papel. Os dois estão desenhados no mesmo plano, ou seja, no mesmo papel. Reflexão da luz, reflexão difusa. O que é reflexão difusa? A gente tinha visto a reflexão regular. Reflexão regular é quando o ângulo de incidência é idêntico ao ângulo de reflexão. Na reflexão difusa é quando a luz bate e ela se espalha. Então aqui a luz chega, por exemplo, num pedacinho de nuvem e se espalha em todas as direções. Bate nos objetos, nas pessoas, etc., né? Igual no nosso Minion aqui. Então você ilumina esse cara com feixe de luz e a tendência da pessoa é refletir essa luz difusamente, ou seja, em todas as direções. Então, numa superfície irregular, ou seja, áspera, porosa, etc., você tem o fenômeno da difusão, né? Provoca essa dispersão da luz, né? Não dispersão, mas uma difusão. Ou seja, espalhamento do feixe luminoso que nele incide. Então a gente vê os objetos porque essa luz que os objetos refletem chega aos nossos olhos e aí a gente consegue, de fato, observar os fenômenos. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aulinha.